Tiago, capítulo de número 5, do versículo de número 1 até o verso de número 6, é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. O texto diz assim, todos encontraram? Fique com a sua Bíblia aberta também, para que você acompanhe o texto e veja se está tudo conforme a palavra do Senhor. O texto diz assim: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes o vosso coração como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Certo dia, um dos músicos de Davi, chamado Asaf, que era responsável pelos louvores e pela adoração diante da Arca da Aliança, escreveu um dos salmos mais lindos e mais polêmicos da Bíblia Sagrada, o Salmo de número 73. Asaf começa o seu salmo dizendo que ele quase perdeu a fé, e que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor. Ele se deparou com um sentimento e um dilema. O sentimento que Asaf se deparou era com a inveja. E o dilema que ele se deparou foi que essa inveja nasceu porque quando ele olhava para o ímpio, ele via o ímpio prosperar e enriquecer. Mas quando ele olhava para o justo, ele via o justo em constante sofrimento. O dilema de Asaf é esse. Ele pergunta para Deus: por que Deus? Por que o ímpio prospera e enriquece? E por que o justo sofre? Ele cita algumas características do ímpio no seu salmo, dizendo que os ímpios são soberbos, orgulhosos, que eles estão cobertos de violência, que eles são exploradores, que eles zombam de Deus. Porém ele diz: os maus, os ímpios, eles não sofrem nada, eles estão fortes, cheios de saúde, eles não têm aflição como os outros têm. E os maus são assim. Dia após dia eles ficam mais ricos. Asaf então olha para ele neste mesmo salmo, e a partir do verso de número 13, ele diz: parece que não adiantou nada eu me conservar puro, íntegro, ter as minhas mãos limpas do pecado, porque tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs o Senhor me castiga. E aí ele então diz: eu então me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. O drama de Asaf é o sentimento que permeia
mentes e muitas pessoas. Porque Deus, sendo bom, permite que o ímpio, o desonesto, aquele que não tem honestidade e integridade, prospere e enriqueça, e o justo, que faz tudo certo, continua vivendo no sofrimento. Para nós respondermos esta pergunta, nós precisamos entender que o Deus dessas pessoas não é o nosso Deus. Nós precisamos entender que o contentamento dessas pessoas não é o nosso contentamento. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. E o único contentamento que elas terão é o dinheiro. João Calvino afirmou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Israel, na Bíblia Sagrada, em vários momentos, vai adorar outros deuses como Baal, Astarote, Moloque, chegando a sacrificar os seus próprios filhos para esses deuses. Porém, Jesus Cristo nos mostra que a idolatria, ela não tem apenas uma forma, mas uma das piores formas de idolatria é o amor ao dinheiro. Jesus Cristo, quando disse ninguém pode servir a dois senhores, a maioria das pessoas acredita e pensa que ele está falando de Deus e de Satanás e do diabo. Não. Quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, em Mateus 6:24, ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon não é uma entidade, Mamon não é um demônio, Mamon não é um espírito. A palavra Mamon significa riquezas, dinheiro. Assim, Jesus Cristo estava nos mostrando que muitas vezes a idolatria não se revela simplesmente por adorar uma estátua, mas ela também se revela quando o amor ao dinheiro, quando a servidão ao dinheiro está dentro do coração do homem. O que é o ídolo? O ídolo é onde nós depositamos a nossa confiança. O ídolo é onde nós depositamos o significado da nossa vida. O ídolo é onde nós depositamos o propósito e o objetivo final de todas as coisas que nós fazemos, e aonde nós depositamos o nosso amor. O dinheiro, meus amados irmãos, nunca foi um problema na Bíblia Sagrada. Ter dinheiro não é algo que a Bíblia Sagrada condena. Enriquecer honestamente não é algo que a Bíblia Sagrada aponta como algo errado. O problema está aonde está o nosso coração. Aonde é que o nosso coração está firmado? Aonde está o significado da nossa vida? Aonde está o nosso propósito? Se no Antigo Testamento os homens sacrificavam seus filhos a Baal, Astarote, Moloque, hoje os homens sacrificam suas casas, sacrificam seus filhos, sacrificam suas famílias, sacrificam seus amigos, tudo por conta do dinheiro. Observe o que Tiago diz no verso de número 1. Ele diz o seguinte: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Tiago começa o capítulo de número 5 utilizando uma linguagem que é rara no Novo Testamento. Tiago está lamentando, é um lamento profético, semelhante aos dos profetas do passado que pregavam juízo sobre as nações, e agora Tiago vai anunciar o juízo de Deus sobre os ricos. Porém, os ricos citados aqui, eles não são os mesmos ricos, eles não são qualquer tipo de rico, mas eles são os mesmos ricos citados por Asaf. Esses ricos aqui do texto, eles são aqueles que são desonestos, eles são aqueles que defraudam, eles são aqueles que roubam, eles são aqueles que não têm respeito pelo suor do trabalhador. Os ricos que
que estão citados aqui são aqueles que, mesmo já estando em uma condição de riqueza, em uma condição social abastada, eles são capazes de continuar praticando coisas malignas, simplesmente para conquistarem mais riqueza, para acumularem mais patrimônio. Então Tiago nos apresenta 3 lições. Observe o que ele diz. A primeira lição que Tiago nos apresenta são que essas práticas desonestas de pecado, que ele vai nos mostrar quais são essas práticas que esses ricos são capazes de cometer. Vamos ler o verso de número 4, olha só o que ele nos diz. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído. Em outras versões vai estar dizendo assim: e que por vós foi retido, e que por vós foi segurado. Ele diz: o salário desses trabalhadores clamam. Os ceifeiros naqueles dias, eles eram diaristas. Não se podia pegar o salário dos ceifeiros e deixar para pagar eles no outro dia, não. O pagamento do trabalhador que trabalhava na seara era um pagamento sagrado, santo. A própria lei de Deus determinava que o trabalhador, depois de trabalhar o dia inteiro na colheita, na seara, deveria no final do dia receber o seu pagamento, para que ele pudesse comprar o pão, para que ele não passasse necessidade dentro da sua casa. Mas o que esses ricos estavam fazendo era roubando e diminuindo o salário do trabalhador. O trabalhador trabalhava na seara desses ricos, trabalhava na seara desses homens, e quando o trabalhador no final do dia ia receber o seu dinheiro honesto, suado, que tinha passado o dia no sol rachando, ele chegava e o rico não o pagava, e quando não o pagava, diminuía o salário diferente daquilo que era o acordado. Segundo, a segunda prática que esses homens eles faziam está ali no verso de número 6. Vamos ler o verso de número 6, olha o que ele diz: condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. A segunda prática que Tiago aponta que esses homens ricos estavam fazendo e oprimindo os pobres é que eles estavam, quando não pagavam o salário dos trabalhadores ou diminuíam, que eles estavam matando esse homem, essa pessoa de fome, matando essa família de fome. E não só isso, quando ele diz que eles estavam condenando o justo, é uma palavra usada para tribunal, ou seja, eles estavam levando o justo quando levava eles para as cortes, para os juízes, para receber a paga do salário, aquilo que era honesto, que ele tinha que receber, eles então utilizavam as cortes, corrompiam os juízes, faziam com que esses homens, eles pervertessem o julgamento para dar o julgamento e a sentença favorável a eles. Eles chegavam ao ponto de não pagar o trabalhador, mas eles chegavam ao ponto de comprar a justiça, simplesmente para que o trabalhador não recebesse aquilo que era honrado para o seu trabalho. Será que isso ainda acontece? Será que nós estamos vendo isso ainda acontecer nos nossos dias? Será, meus irmãos, que nos dias de hoje nós olhamos para a sociedade e tudo mudou? O pobre continua ainda sendo oprimido por gente ímpia, exploradora, opressora, que prefere roubar do pobre. Esses dias eu vi alguém dizer uma frase que é chocante. Alguém é capaz de comprar um apartamento de R$1 milhão, mas se o pintor cobrar 5 mil para pintar, ele acha um absurdo. Tem gente que mora em mansões e é capaz de dar calote na funcionária diarista dentro de casa.
Tem pessoas, eu posso contar um testemunho pessoal. Eu um certo dia fui fazer uma consultoria. Eu não gosto desse tipo de trabalho, porque você tem que falar a verdade na cara da pessoa, e de vez em quando a gente tem que ser um pouco mais duro. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa, a empresa estava quebrando. E aí eu cheguei lá na empresa, começamos a fazer um trabalho. A empresa teve que parcelar o 13º dos funcionários, porque não conseguia pagar. Parcelou o 13º. Aí eu fiquei um mês na empresa, a gente conseguiu fechar no 0 a 0. Fiquei 2 meses na empresa, a gente conseguiu ter um lucrinho. No 3º mês, um dia eu cheguei numa reunião. Quando eu estacionei meu carro, do lado do meu carro tinha uma BMW 0 preta, sem placa. Eu olhei, será que tem alguém aqui diferente aqui na empresa? Aqui não estou entendendo. Aqui é uma BMW 0 preta, linda, coisa maravilhosa, coisa sem placa, coisa linda. Estava até com a faixinha colada no vidro ainda do carro, a descrição do carro. Eu entrei na reunião, eu sentei, eu não precisei nem perguntar. O dono da empresa veio todo alegre. Você viu a BMW que eu comprei? Aí eu olhei para ele e falei: amigo, você tem coragem de comprar uma BMW e parcelar o 13º dos seus funcionários? O que seus funcionários vão dizer a hora que eles entrarem aqui e verem que você está com uma BMW 0, enquanto o 13º deles está parcelado? Dias depois eu fui demitido, fui mandado embora. Meus irmãos, dias atrás, um dos maiores advogados do Brasil, que representa empresas bilionárias, está sendo investigado, acusado por desviar dinheiro de aposentado, fraude no INSS. As pessoas, elas acreditam, irmãos, erroneamente, que essas pessoas, porque elas têm dinheiro, elas não vão ter motivo para roubar. Esse é o maior engano que as pessoas podem acreditar. O Deus dessas pessoas é o dinheiro. Elas não vão parar, não adianta. Eles podem ter muito, mas é como uma fome insaciável. Eles sempre vão querer mais. Salomão, no auge da sua riqueza e sabedoria, escreveu: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca sentirá paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso é uma ilusão e uma vaidade. Eles vão continuar roubando dos trabalhadores, eles vão continuar roubando do salário dos funcionários. Se eles tiverem a oportunidade, eles vão roubar da merenda das crianças, dos seus contratos públicos. Eles vão continuar tirando dos aposentados, eles vão continuar superfaturando na saúde, eles vão continuar dando calote na diarista, porque esse é o caráter deles. É isso que o Deus deles ensina. Mas nós não estamos desamparados. Eu olho para os irmãos aqui, olho para todos nós, não tem nenhum rico, nenhum milionário. Que Deus abençoe que tenha honestamente, trabalhando integramente, que Deus abençoe que tenha. Mas nós vemos, meus irmãos, se nós olharmos para as políticas públicas, se nós olharmos para a política municipal, estadual, federal, nós vemos os grandes desvios de dinheiro. Eles estão cada vez mais engordando com o dinheiro suado do trabalhador, engordando com o dinheiro suado que nós estamos batalhando tanto, mas há uma esperança. Olha o verso 4, parte B, o que ele diz: e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. A justiça corrompida não deu ouvidos para eles. Quem sabe quando eles foram marcar a reunião
reunião com o juiz olhou e disse: algum empresário, algum político para que eu possa receber? E a secretária disse: não. Tem alguns milhões para que possa financiar o meu patrimônio? A secretária disse: não, é um pobre ceifeiro que está aí fora clamando. Ele então olha e diz: eu não quero nem receber, mas o Deus Todo-Poderoso tem os seus ouvidos abertos para ouvir a voz dos simples, para ouvir o clamor daquele que está sendo defraudado e roubado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: não vai passar em branco. Deus não vai deixar sem pagamento. Haverá cobrança para esses que estão defraudando os ceifeiros. Glória a Deus. Tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu. Lucas: mas o ímpio prospera, mas o pobre, o fraco, o justo sofre. Calma. A resposta para essa questão, tem resposta para esse dilema. Nós estamos aqui, irmãos, talvez entre pessoas que talvez a pessoa ela tenha um processo na justiça contra uma empresa que te maltratou. Fique em paz. Há um Deus que não olha para a sua conta bancária. Ele está ouvindo o seu clamor 24 horas por dia. Talvez você está dizendo: Lucas, eu estou tentando aposentar e não consigo. Fique em paz. Eles estão te defraudando, estão te roubando, estão te maltratando, mas há um Deus no céu, justo juiz, aonde Ele não é comprado, a justiça dele não é corrompida. Ele vai operar e vai agir nessa situação, porque Ele está ouvindo o clamor do trabalhador. Se Deus nos escuta, Lucas, então por que o ímpio prospera e o justo sofre? Olha só o que Tiago diz no verso 2 e verso 3. Ele vai mostrar agora o juízo de Deus sendo derramado sobre esses homens, e ele vai nos apresentar dois juízos que Deus vai decretar sobre eles. Olha o que ele diz, verso 2: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Sabe qual que é o maior medo desses homens? A morte. Eu já conversei com empresários que são donos de cidades, tem galpões de aluguel, imóveis, e sabe qual que é o maior medo desses homens? A morte. O primeiro juízo que Deus decreta sobre eles é esse: que as riquezas deles não é capaz de os livrar da morte. As riquezas deles são podres, comidas de traça, é um ouro, mas é ouro enferrujado. Meus irmãos, olhem para os bilionários do nosso mundo. Eles estão investindo milhões e milhões tentando achar a solução para a morte. Estão desenvolvendo tratamentos inacessíveis. Esses dias eu vi um que está tentando rejuvenescer o corpo dele para 18 anos de idade. O dono do Facebook está construindo bunkers, estocando comida, preparando para se algo acontecer no mundo. Tudo isso porque a morte os aterroriza. Eles podem comprar tudo, eles podem comprar o carro que querem, a casa que sonharam, um jato mais caro, mas a morte eles não podem pagar. Eles venceram o sistema, eles romperam a bolha, eles juntaram no banco dinheiro para eles viverem 500 vidas,
e agora eles estão se deparando com a triste realidade: eu não vou conseguir usufruir desse dinheiro na minha vida. Mas sabe qual que é a esperança do justo? A esperança do justo é porque o justo não depositou o dinheiro, a riqueza dele, nos bancos dessa terra. Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais os vossos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Meus amados irmãos, crente salvo em Cristo Jesus não tem que ter medo nenhum da morte. Os bilionários desse mundo podem se mover do jeito que forem para tentar interromper o inevitável, mas sabe o que vai acontecer com eles? Dia após dia vai chegar a hora deles prestarem contas diante da morte. E o crente, e o salvo, e aquele que foi defraudado, fique em paz, nós não precisamos temer a morte. Porque, Lucas, porque a nossa riqueza não está depositada no Nubank, a nossa riqueza não está depositada no Santander, no Itaú, a nossa riqueza está depositada no céu, a nossa riqueza está depositada na glória. Aqui nesta terra os homens matam e roubam por causa de ouro. Lá no céu o ouro será matéria-prima do estrado, das estradas e das ruas que nós vamos andar. Aqui nesta terra os homens matam e roubam por causa de pedras preciosas. Lá no céu as pedras que eles disputam aqui vai ser o tijolo das mansões que nós vamos morar. A nossa riqueza não está aqui. Verso 5. Aleluia. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes, cevastes o vosso coração como num dia de matança. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta para o dilema que Asaf, 750 anos antes, levantou. Porque o ímpio prospera e o justo sofre. Eles estão festejando, estão defraudando o pobre, roubando o pobre, o necessitado, desviando os recursos. Mas na verdade Deus os está engordando. A linguagem usada aqui neste texto é a mesma. Quem foi criado na roça, aqui o pastor Gilberto vai saber. Foi criado na roça, sabe como que funciona. Nós estamos próximos do Natal. 3, 4 meses antes do Natal, na roça, o nosso vovô, a nossa vovó pegava um porquinho e começava a alimentar ele com milho. E dava para ele milho, e ele não comia lavagem, os outros comiam lavagem, mas ele não. Para ele era muito milho, e ele se degustava, e ele se alimentava, e era bastante milho para ele se alimentar, era muito milho para ele comer. E talvez ele pensasse: nossa, por que eu estou comendo milho enquanto os outros estão comendo lavagem? Mas ele não se importava nem em dividir o milho dele, não. Ele se empanturrava e enchia o buchinho dele de milho, bem gostoso, bem doce e em bastante quantidade. Mas ele não sabia. Ele estava marcado para na véspera do Natal. O dono, enquanto servia o milho para ele, pegava a faca e afiava a faca. Enquanto ele se alimentava, festejava, se empanturrava, o dono estava: come bem,
se alimenta bastante, enche o seu buchinho, porque você está sendo cevado para o abate. Meus amados e queridos irmãos, assim é o ímpio, assim é o rico amante das riquezas e do dinheiro, esses políticos corruptos, esses juízes comprados, esses empresários desonestos. A condenação deles é ter muitos milhões na conta. Eles vão ter que encher bastante o bucho deles, enquanto os outros comem lavagem. Mas isso não é mérito nenhum, isso é justiça de Deus. Deus está os engordando, Deus os está cevando, porque o dia da justiça de Deus será consumada sobre eles, e eles vão passar na navalha do juízo do grande juiz. Haverá justiça para o suor do trabalhador que foi roubado, haverá justiça para os impostos desviados, haverá justiça para esses homens. Eu gostaria, meus amados irmãos, de ter a oportunidade de pregar essa mensagem na televisão, no Jornal Nacional, na hora onde o ibope é maior, para anunciar o juízo de Deus para esses homens safados, ladrões, que estão roubando o pobre, tirando da comida da mesa do trabalhador, matando o homem trabalhador com seu suor, matando ele de fome. Eu gostaria de ter essa oportunidade e dizer para eles: aproveitem muito bem, engordem bastante, comam bastante, porque essa terra vai ser o único céu que vocês vão aproveitar. Essa terra vai ser o único desfrute que vocês vão ter. Quando eles chegarem no inferno, rapidamente toda a alegria que eles tiveram aqui vai se transformar em como um sonho, aonde você se levanta, acorda e rapidamente se esquece, porque eles viverão em sofrimento eterno. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o significado das nossas vidas não pode ser o mesmo significado desses homens. O propósito da nossa vida não pode ser o mesmo propósito desses homens. Não tenha inveja do rico, não tenha inveja do desonesto. Alguém pode até dizer na televisão gritando: o crime compensa no Brasil, roubar os tontos compensa nesse país. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: o juiz está afiando a navalha, está afiando a faca, deixando eles engordarem, dando corda a eles, mas haverá justiça para tudo que eles fizeram. Lucas, mas e o justo? O justo, meu irmão, o justo não. O justo que viveu com o seu significado de vida em Cristo, que tem o seu propósito de vida no Senhor, e o seu amor está nele. Para o justo há um céu preparado. Aquilo que nós vivemos aqui, 80 anos de sofrimento, lá no céu, meus amados irmãos, isso vai ser uma mera lembrança, porque Deus tem coisas grandes preparadas para nós. 80 anos é nada diante da eternidade de riquezas que Deus tem preparado para o seu povo, que Deus tem preparado para as nossas vidas. Fique de pé. Fique de pé. Hoje, muitos crentes sentem inveja do ímpio, como Asaf sentiu. Eles olham e dizem: não vale a pena ser fiel em meio a tanto sofrimento. Parece, irmãos, eu não sei se vocês têm a mesma sensação do que eu, mas é como se a vida estivesse sempre puxando a gente para trás, e a gente tem que fazer muita força para ir para frente. É assim ou não é? Mas você olha para esses camaradas e parece que a vida empurra eles. Parece que a vida vai dar uma forcinha para eles. Tudo cai. É capaz do camarada jogar na Mega Sena e ganhar. Você fala: mas não precisa. E aí alguém fala assim: Lucas, a água do rio sempre corre para o mar. É assim. Mas nós não. É tanta luta, é tanto sofrimento. Nosso dinheiro é tão suado, é tão sofrido. Mas Tiago nos dá uma resposta: vale a pena ser fiel. Oh, aleluia, aleluia.
Vale a pena continuar sendo fiel, vale a pena continuar sendo honesto, vale a pena ter o nome limpo na praça, vale a pena comprar e pagar, vale a pena contratar e no final do dia está aqui o seu dinheiro, vale a pena ser honesto, vale a pena ser fiel. Lucas, por quê? Porque o homem mais rico desse mundo, Elon Musk, que granjeou muitos milhões, o homem mais rico deste mundo, ele é o Elon Musk que está aí com as suas ações mais em alta, mas o homem mais rico do céu não é o Elon Musk. O homem mais rico do céu é aquele que encontrou o Evangelho de Jesus. Ele nos disse que o homem que encontrou o Evangelho é como alguém que estava no campo e encontrou um tesouro, foi para a sua casa, abriu mão de todas as riquezas que ele possuía, de tudo que ele tinha, comprou o campo, porque ali ele sabia que havia um tesouro. O homem mais rico no céu é aquele que é capaz de viver o Evangelho na sua integridade neste mundo, de servir, de amar, de abrir mão do seu próprio eu. Oh, Jesus Cristo, Ele nos salvou e derramou o seu sangue, não para você viver 80 anos aqui de desfrute, não, mas para você viver a eternidade desfrutando. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, é lembrar da obra que Ele realizou na cruz, e a obra dele não vai acabar na morte, não. A morte será só o começo daquilo que nós vamos viver, daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Curve a sua cabeça. Eterno Deus e soberano Pai, nós estamos, papai querido, na tua presença diante desta palavra. Nós vamos participar agora, papai querido, do ato solene da ceia do Senhor. Pai, essa é a maior riqueza, é ter o nosso nome escrito no livro da vida, é viver o seu Evangelho neste mundo, nesta terra. Que essa palavra entre dentro do meu coração e traga conforto, que ela entre dentro do coração desses irmãos e ela traga conforto, que eles não tenham inveja do rico, do instagramer, do youtuber, que eles não tenham inveja do criminoso, que eles tenham, papai querido, desejo por servir ao Senhor e ser fiel. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome